E bateu o desespero aí no senhor Flávio Bolsonaro. Olha, primeiramente, eu tô lançando aí um curso gratuito sobre como combater a extrema-direita nas redes sociais e na descrição tem o link para quem quiser aí se inscrever. Eu vou deixar aí um link e lá você coloca o seu nome, seu e-mail e o seu WhatsApp. E aí você vai ser contactado por e-mail quando tiver o curso pronto. Você vai poder fazer o curso. Inscreva-se. Quem não se inscrever não vai ter acesso ao curso, viu? Então, aqui na descrição, primeiro link, eu deixo aí para você. Agora vamos falar sobre Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro estava todo pimpão, todo bonzão na semana passada, dizendo que, olha, em 2026 nós vamos eleger 54 senadores, ele diz conservadores, né, ou seja, fascistas, e a gente vai ter aí ampla maioria no Senado para aprovar impeachment de ministros do Supremo se a gente quiser. O plano do Flávio Bolsonaro é eleger esses senadores e é que em 2027 eles tenham a presidência do Senado, seja alguém ali bolsonarista, e eles possam fazer o impeachment dos ministros que eles quiserem. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Barroso, enfim, todo mundo que não siga a cartilha bolsonarista. E aí, alguns vão falar, mas Thiago, se o Lula ganha a reeleição, e eles fazem impeachment, quem indica o próximo é o Lula. Só que quem aprova é o Senado, e aí eles não aprovam quem o Lula indicar. E aí o STF fica lá com buracos, sem ministros, até que o Lula indique alguém bolsonarista, o que nunca vai acontecer. Ou seja, ia ser um escarcéu. Esse é o plano deles, que é tocar fogo em Brasília. Por isso mesmo eu falo aí do curso para a gente combater a extrema-direita e não deixar que esses bandidos elejam senadores aí para ter e deputados para ter maioria aí nas casas legislativas. Pois bem, eis que o bolsonarismo, todo empoderado, achando que estava bem bom, resolveram aí, com o apoio do Arthur Lira é o patrocinador disso, aprovar algumas pautas anti-Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional. E eu falei aqui, esse é um tiro no pé daqueles, olha, tiro de canhão no pé daqueles que explode o seu pé. Foi isso mesmo que aconteceu, tiro no pé do próprio Arthur Lira. Os ministros ligaram para líderes partidários e disseram que, isso não vai ficar assim, a gente vai passar o trator para cima de vocês. Vocês estão aprovando coisas inconstitucionais. Os ministros também foram ao plenário do STF e desceram a lenha aí nesses projetos e falaram sobre o quão inconstitucional é isso e que isso é coisa de ditadura. Um dos ministros falou que nem a ditadura militar ousou fazer esse tipo de coisa contra o STF. Nem eles ousaram. Até eles falaram, pô, se a gente for para cima do STF dessa maneira, vai acontecer que o STF vai ferrar com a gente, o ditador da vez vai ter que trocar e entrar outro ditador, porque lá eram ditadores. Lembre-se, o STF não podia derrubar a ditadura, mas podia derrubar o ditador da vez se ele peitasse o STF. Coisa que nenhum deles fez. Nenhum deles. Aí o que acontece? Os bolsonaristas fizeram. Pro Arthur Lira a coisa piorou porque o Lira, nessas conversas aí com ministros do STF, ele tentou falar que ele é quem estava apagando o fogaréu, ele era o grande bombeiro e essa fogueira aí quem apagou foi ele. E os ministros disseram prontamente ao Arthur Lira, segundo vazou na imprensa, e eu vou falar, se isso vazou na imprensa não foi o Lira que vazou, foram os próprios ministros que falaram aí para jornalistas do Metrópolis, do Globo e da Folha. Falaram o seguinte, a gente sabe, Lira, que você é quem colocou fogo. Você não é bombeiro de nada, você que é o cara que tá tocando fogo. Você é quem articulou essas pautas aí. Você queria dar um recado pro STF, agora você vai ver o recado. Depois, os bolsonaristas foram avisados que depois da eleição, do segundo turno da eleição, vão passar o trator para cima dos golpistas. O STF vai vir com tudo para cima dos golpistas e que só não vão fazer agora porque há muitos candidatos bolsonaristas no segundo turno e isso talvez fortaleça o discurso deles de que o Brasil é uma, abre aspas, ditadura da toga e aí pode ajudar gente como André Fernandes ou como tem aí o Carlos Jordi a se elegerem. Lembrando que o Carlos Jordi lá em Niterói, ele está no segundo turno contra o Rodrigo Neves, né? Que é de esquerda, infelizmente é do PDT, que é um partido que hoje tem um pezinho na extrema-direita, mas ele é de esquerda. E o Carlos Jordi só tá no segundo turno por causa do PSOL, tá? É isso que a esquerda às vezes faz, ajuda a extrema-direita. Aconteceu lá em Porto Alegre também, ia para o segundo turno o candidato do PT, que no segundo turno ele ganhava, mas ele só não foi porque o PCB resolveu lançar candidato. E aí os votos foram pro PCB. Se menos da metade daqueles votos fossem pro PT, o PT ia pro segundo turno e teria hoje o governo do Rio Grande do Sul. Mas, vamos votar lá em alguém que não tem chance de ganhar. Em Niterói é a mesma coisa. Se os votos do PSOL fossem nulos, nem votar no candidato, não. Não é obrigado a votar nele, não. Se não votasse ninguém,
tinha ganho no primeiro turno. Mas não, deram chance aí ao golpista, e é um dos motivos aí, não é só o Carlos Jordi, mas são vários bolsonaristas no segundo turno, pelos quais o STF tem que esperar aí mais 2 semanas para ir para cima aí dessa bandidagem. Mas já avisaram o Arthur Lira e os bolsonaristas, vamos para cima. Eis que o Flávio Bolsonaro tá em pânico. Eu avisei aqui que o Bolsonaro tá tentando fugir. O Bolsonaro fez um pedido desesperado para ter o seu passaporte devolvido, porque o Bolsonaro quer ir embora, ele quer zarpar e não voltar nunca mais. Ele diz que quer conversar com o Trump e tudo mais, que ele quer fugir. O Bolsonaro também pediu para tirar a tornozeleira eletrônica dos assistentes dele, porque hoje o Alexandre de Moraes pode saber onde estão os assessores do Bolsonaro, com quem eles se reúnem, onde eles vão, porque eles são com tornozeleira eletrônica. E se tirarem a tornozeleira, voltam para a jaula imediatamente. Então eles não podem fazer igual o Daniel Silveira, ele era deputado, né? Então o que ele fazia? Ele quebrava a tornozeleira eletrônica e aí ele fazia o que ele queria. E quebrava. Como ele era deputado, não podia ser preso só em flagrante. Deputado só pode ser preso em flagrante delito. Aí o que acontecia? Ele quebrava, aí colocava uma nova. Ele quebrava de novo, colocava uma nova. Quando não foi mais deputado, foi preso imediatamente. Os assessores do Bolsonaro não são deputados. Se quebrar a tornozeleira, vão pra jaula. É isso que acontece. Aí o Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro falou agora, eles foram avisados que o Bolsonaro, o Malafaia, esse pessoal, vai ser todo mundo preso, tá? E vai acelerar a prisão do Bolsonaro. Eu expliquei aqui já faz mais de 6 meses, eu expliquei qual seria o processo. Mas agora o Flávio Bolsonaro apelou a outras coisas, já que ele não tem mais articulação política. Saiu na entrevista que ele deu para o Guilherme Amado do Metrópolis, e agora tem um trecho aqui que saiu em vários veículos, que é Flávio Bolsonaro apela a Deus para evitar que a Procuradoria-Geral da República denuncie seu pai. Só resta orar. Disse o Flávio Bolsonaro que, olha, eu tenho certeza que o Jair, né, o pai dele, vai ser denunciado aí, vai sofrer algumas denúncias, ou seja, não vai ser só uma, vão ser vários processos contra ele. Eu oro a Deus para que o Gonê lá, o Procurador-Geral da República, para que ele não denuncie o meu pai e tudo mais, para que ele não faça igual a Lava Jato fez com o Lula. Se o Gonê fizesse igual a Lava Jato fez com o Lula, eu gostaria, viu? Eu adoraria, porque eu vi Opinião do Thiago, comenta você, cara plantonista, pau que bate em Chico, bate em Francisco ou não? Para mim tem que bater, e até mais forte. Porque lá bateu forte. Na época da Lava Jato, não tinha essa de, é período eleitoral, não é. Já estaria preso o Bolsonaro, já teria mandado prender vários deputados, os assessores do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, metade da cúpula do PL, ia ter vazamento todo dia na imprensa, ia obrigar os caras a delatar, deixar os caras presos em solitária, com um procurador chegando lá, batendo na mesa, falando, vou prender você. Aí prendi a esposa do Valdemar, prendi a Michele Bolsonaro, prendi os filhos, o Carlos, que não tem foro privilegiado, ameaçava até prender a Laurinha Bolsonaro. Prendia o irmão da Michele, todo mundo, e falava, delata. E aí todo mundo ia delatar, as delações eram escritas pelos próprios procuradores, delação sem provas, para vazar na imprensa em véspera de eleição, para que o PT não conseguisse ganhar nada em eleição. Era assim. Eu adoraria que fosse assim. Tivesse todo mundo preso, delatando, e agora, na véspera da eleição, pá, bomba contra o Bolsonaro, que tá preso já, bomba contra não sei quem, um monte de delação vazando. Adoraria, porque não bateu em Chico, que bate em Francisco. Tem gente de esquerda que é mais assim, ai, se me batem, eu dou outra cara a tapa, me dá um tapa eu dou outra face a tapa. Oh, nossa, não, nós temos que ser republicano. Republicano com fascista, nem ferrando, que vá pra cima dessa cambada, mas não. Então o Gonê não tá fazendo igual a Lava Jato fez contra o PT, infelizmente. E comenta aí a sua opinião sobre isso. Deveria fazer, porque aí não ia ter um monte de bolsonarista eleito prefeito, que ia vazar um monte de coisa na véspera de eleição, um monte de crime desse pessoal. E olha, diferente da Lava Jato, que era delação sem prova, era um monte de crime inventado, nesse caso você tem um monte de crime. É um bando de criminoso da pior espécie, que tentou dar golpe de Estado e impor uma ditadura no Brasil. Iam inclusive matar o Alexandre de Moraes e tinham um plano já para, caso ganhasse a eleição, já sequestrar o Lula, e o Lula provavelmente estaria morto também. Era esse o plano deles, tá? Eu estaria também, muitos dos que estão me assistindo aqui também estariam presos ou mortos. Esse era o plano desse pessoal, tá? Era fazer com a gente aqui de esquerda, igual Israel tá fazendo lá em Gaza. Se der, queimava a gente vivo. Esse era o plano deles. Infelizmente o Gonê não tem essa vocação aí. O Gonê diz, e os ministros vão esperar a eleição. O Flávio foi avisado, ó, depois da eleição vão passar o trator e
aquilo que eu avisei faz mais de 6 meses, que é o plano para a prisão do Bolsonaro, tá para acontecer. E o Marçal, esse é o desespero do Bolsonaro e do Malafaia com o Marçal, e agora deu para entender por que o Malafaia tá tão desesperado com o Paulo Marçal e por que o Malafaia brigou com o Bolsonaro. O plano deles é o seguinte, porque o Marçal acabou rachando a extrema-direita e acelerou esse plano. Era Bolsonaro preso, Bolsonaro obrigado a apoiar o candidato da direita neoliberal aí, que no caso a direita neoliberal escolheu um fascista que é o Tarcísio. Esse é o candidato aí da direita neoliberal. Ele é obrigado e o bolsonarismo é obrigado a votar nesse cara, e aí ele tem alguma chance de ganhar do Lula. O que acontece é o seguinte, com o apoio da imprensa, dos bancos, aí você pode ter certeza que os bancos vão tentar causar uma crise econômica na véspera da eleição em 2026 para enfraquecer o Lula, a imprensa virá com denúncias de corrupção fake aí, provavelmente fake, ou denúncias de corrupção de algum ministro do Centrão para ligar o Lula, para bater no Lula na véspera da eleição, ou seja, todo aquilo que a imprensa faz quando tem eleição para tentar bater no PT. Parecido com o que fizeram em 2014 contra a Dilma. No caso, não conseguiram fabricar uma crise econômica, mas fabricaram essa crise econômica em 2015 e 2016. Então, veja, para fazer o golpe. E aí, o que acontece? Esse é o plano deles, para o Tarcísio ser eleito. Só que chegou o Marçal e fez, sabe o quê? O Marçal tirou o lugar do Tarcísio. O Tarcísio nem para o segundo turno vai mais. Essa confirmação veio ontem, na pesquisa de ontem, mas já se imaginava o seguinte, o discurso do Tarcísio e do Bolsonaro de antissistema já foi para o espaço, porque o Marçal conseguiu colocar em boa parte dos bolsonaristas que o Bolsonaro e o Tarcísio são parte do sistema, e que o maior erro do Bolsonaro foi o Tarcísio. Muitos bolsonaristas acreditam nisso hoje. Então o Tarcísio está queimado. A única chance deles tirarem essa pecha aí de candidatos do tal do sistema é o quê? É o Bolsonaro ser preso. Então aquele plano do Bolsonaro ser preso em determinado momento, de preferência bem perto da eleição de 2026, para que o Bolsonaro e o Tarcísio possam usar aquilo lá e esteja bem fresco na cabeça do eleitor bolsonarista de que o Bolsonaro é perseguido pela ditadura e tudo mais, aquele plano já foi para o espaço, tem que prender o Bolsonaro quanto antes. Por quê? Porque senão o que vai acontecer é que tem eles consideram como se fosse um câncer no bolsonarismo que está crescendo. E está crescendo rapidamente esse câncer, que é o câncer Pablo Marçal. E aí, a única maneira de você extinguir, expurgar esse câncer, tirar de todas as vezes, de todas as maneiras, é o quê? É prendendo o Bolsonaro e é o discurso de que ele é do sistema, vai pro beleléu. Como é que o cara é do sistema e foi preso? É engraçado, né? Eles acham que o Lula é do sistema, sendo que o Lula ficou preso 580 dias, sequestrado pelo Sérgio Moro. Sendo que o próprio STF mudou a Constituição só para poder prender o Lula. Né? Que coisa. Bolsonarista é um bicho burro, mas burro. Tem uns bolsominions em São Paulo que estão lá sem luz. Tudo, a geladeira estragou tudo. Não tem nenhum de cair morto, sem água, porque como não tem luz, não tem eletricidade, não tem bomba para chegar água na casa deles. E aí estão lá, não, mas eu vou votar no Nunes porque o Boulos vai colocar banheiro trans nas escolas. Eles nem chamam de Boulos, chamam de Boules, num erro da campanha do Boulos, que colocou uma pessoa para cantar o hino nacional, ou deturpar o hino nacional, que inclusive é crime, com linguagem neutra. Aí o Boulos começou a ser chamado de Boules pelos bolsonaristas. Pronto, a própria campanha do Boulos fez a pior coisa para ele. A maior rejeição do Boulos foi causada pela própria campanha. Uma loucura isso aí. Aí, o que acontece? Esses bolsonaristas aí, bichos burros, eles vão achar aí que o Bolsonaro ele não é do tal sistema e que aí agora o Pablo Marçal estava errado. Esse é o plano agora que eles estão, de acelerar a prisão do Bolsonaro por isso. E que, por isso, a gente tem que confiar no Bolsonaro, e se o Bolsonaro está dizendo que o Tarcísio é confiável, então o Tarcísio é confiável. Se o Tarcísio está aí articulando, é porque o Tarcísio sabe que senão ele vai ser preso junto, então o Tarcísio tem que articular, tem que ter sabedoria. Esse é o plano, é jogar isso aí na mente do bolsominion raiz, para ver se eles conseguem estancar esse câncer dentro do bolsonarismo chamado Marçal. Para mim não é câncer, coisa nenhuma. Para mim, o Marçal é a melhor coisa que aconteceu no bolsonarismo, que ele tá rachando o bolsonarismo. Só o fato de já se falar abertamente em acelerar a prisão do Bolsonaro, de ver o Flávio Bolsonaro falando em orar, ele tem que rezar pro pai não ser preso, já faz com que o Marçal, parabéns, Marçal, já pode ser preso amanhã depois, já pode ser inelegível e tal, já cumpriu seu papel. Já cumpriu seu papel, viu? Conseguiu rachar a extrema-direita, conseguiu causar uma briga enorme, fez um fogaréu na extrema-direita e essa fogueira a gente apaga com gasolina. É nessa briga aí de Marçal e Tarcísio
Eu torço para a briga. Eu torço para que o Marçal continue usando aí todas as redes dele e esse gabinete do ódio que ele tem, que é gigantesco, para bater forte no Bolsonaro e no Tarcísio, que ele consiga alcançar aí os bolsonaristas e que os bolsonaristas aí articulem de todas as maneiras possíveis a pouca articulação que eles têm, né? O Tarcísio tem um pouco mais, para que o Marçal também seja inelegível e seja preso. E que no fim acabem todos eles presos, que isso é a melhor coisa que pode acontecer. Enquanto isso está um desespero, o Bolsonaro pensando como é que vai fazer para fugir. Então você pode ter certeza que o Bolsonaro voltou àquele status que ele já não estava fazendo uns 3, 4 meses, que é o quê? Aquilo de ficar chorando pelos cantos, ficar depressivo. Já o Bolsonaro liga pro Malafaia, que provavelmente não vai querer falar com ele, porque o Malafaia percebeu que se ele colar no Bolsonaro, ele vai preso junto. Por isso o Malafaia se descolou do Bolsonaro. Esse é o motivo principal da briga aí dos dois. O Malafaia passou a bater forte no Bolsonaro, e o Malafaia, que eu já falei aqui, o Bolsonaro é muito burro. Os filhos dele também são muito burros. São espertos, mas são burros. Veja, esperto não é sinônimo de inteligente, são coisas diferentes. O Malafaia não é burro. O Malafaia de burro não tem nada. O Malafaia viu lá atrás o que estava para acontecer e o que o apoio ao Marçal ia fazer. Por isso que o Malafaia estava exigindo do Bolsonaro o seguinte: você tem que ser contra o Marçal desde o começo. Você tem que estancar essa sangria chamada Paulo Marçal. Ah, mas você vai se ferrar com seus seguidores. Vá para cima desse cara. Não foi o Bolsonaro, deixou o Marçal aí crescer. O Marçal rachou a extrema-direita. E aí o que acontece? Acelerou a prisão do próprio Bolsonaro. O Malafaia, que não quer ser preso, saiu aí. E agora resta ao Flávio Bolsonaro orar. Genial. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui. E olha só, aquela frase que muitos dizem: o mal por si só se destrói. É o mal destruindo o mal aqui. Falou.